Hoje o assunto do vídeo é um pouquinho mais sério. Oi gente, pra quem não me conhece, eu sou a Kai, esse daqui é o Garota do Vlog. Então se você caiu nesse vídeo aqui de paraquedas, seja muito bem-vindo. Antes de começar esse vídeo, já quero pedir pra você me acompanhar lá no meu Instagram. Se você ainda não conhece o Garota do Vlog lá no Instagram, eu sou muito mais ativa, consigo conversar muito melhor com vocês por lá, então já vai me seguir. Também me siga em todas as minhas outras redes sociais, também todas como Garota do Vlog. E se você adora uma promoção de livros, a gente tem um Twitter aqui que se chama Promovloganeios, em parceria com a Nana do Livraneios. E eu também vou deixar ele aqui na descrição pra vocês acompanharem todas as promoções que rolam aí pelos sites. Bom, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o livro Segredos, da Caitlin Herter. Não sei se é assim que se fala o nome dela, mas esse livro aqui eu recebi em parceria com a Fara Editorial, né? E é um livro, gente, que assim, ó, digamos que muitas vezes ele é um soco no nosso estômago, porque ele vai tratar sobre um assunto que é muito tenso, que é a agressão física e estupro contra homossexuais. Aqui a gente vai conhecer o Nick. O Nick é o caçula de dois irmãos ali. A gente tem o Tony, que é o irmão mais velho, e a gente vai ter o Nick, que é o irmão caçula do Tony. Nesse livro aqui, o nosso protagonista é o Nick. O Nick, ele tem 20 anos, ele está na faculdade. Ele vai em um bar com uma amiga, encontrar um carinha ali que ele tem um crush. E daí, nesse bar, o carinha acaba não aparecendo e ele conhece um outro cara nesse bar, chamado Raymond. Ele acaba saindo do bar e indo para um motel com esse cara. Chegando nesse lugar, né, junto com esse cara do bar que ele conheceu, ele acaba sofrendo uma agressão sexual muito séria e, consequentemente, ele também acaba sofrendo agressão física durante esse episódio aí nesse lugar em que ele vai com esse cara. Depois desse episódio todo aí, desse trauma, o Nick é levado pro hospital e ele acaba denunciando essa agressão. Basicamente, o caso é exposto, né, porque ele acaba viralizando, então ele viraliza tanto na internet, nas redes sociais, quanto ali no local onde eles vivem, né? Porque ele vai para julgamento, então é um caso que vai ser julgado diante do tribunal. E aqui a gente vai acompanhar então toda a trajetória do Nick e toda a trajetória da família do Nick tentando superar esse trauma, né? Tentando superar todas as coisas que esse episódio trouxe tanto pro Nick quanto pra família dele. O Tony, que é o irmão do Nick, sempre foi um irmão muito protetor em relação ao Nick, então quando ele descobre que o Nick foi vítima de uma agressão sexual, ele fica muito mexido com isso e de início ele acaba não aceitando isso, ele acha que isso não aconteceu, mas quando de fato a ficha dele cai, ele percebe que realmente houve uma agressão sexual, que houve uma agressão física contra o irmão caçula dele, ele fica muito perturbado e a gente percebe ali que ele quer muito justiça por isso, porque obviamente, né, é um crime. Ele luta em busca de justiça por isso, só que o Tony, ele tá tão ávido por justiça que talvez isso possa se tornar, vir a ser uma vingança, sabe? Quando ele percebe que de fato o Raymond, que é o cara que cometeu esse crime contra o Nick, ele é muito bem de vida, ele tem uma mãe super protetora que tá sempre atacando o Nick nas redes sociais e dizendo: não, meu filho jamais faria isso, meu filho foi vítima de uma injustiça. Então quando o Tony percebe esses comentários da mãe do agressor atacando o Nick, que é a vítima, ele fica muito incomodado e aí ele começa a agir, ter muitas atitudes impulsivas, eu diria, mas que a gente como leitor se colocando no lugar do Tony, a gente acaba compreendendo o porquê dele ter tantas atitudes impulsivas em relação a isso, porque de fato ele quer proteger o irmão dele, né? E aqui a gente também vai ter muito foco no Nick, que é o personagem principal dessa história, que é quem sofre a agressão sexual e a agressão física. Foi muito difícil pra mim ler as partes do Nick, porque ele entra em uma angústia muito profunda, ele acaba desenvolvendo certos hábitos não saudáveis. Um dos hábitos não saudáveis que o Nick desenvolve aqui nesse livro é a questão de ficar arrancando uma casquinha que ele tem na cabeça por conta dessa agressão que ele sofreu. Ele cria uma casquinha aqui atrás da cabeça dele e toda vez que ele está ansioso ou que ele não está conseguindo lidar com alguma situação, ele tira essa casquinha e aí essa casquinha nunca cicatriza, porque ele tá sempre mexendo nessa casquinha em busca de aliviar o sofrimento dele, sabe? Como eu disse, a mãe do agressor, né, ela acaba expondo muita coisa na internet. Ela é aquelas mães que vivem na internet, que falam o que pensam, porque acham que a internet é uma terra de ninguém. Então ela distorce todos os fatos que aconteceram nessa história trágica. Ela tenta proteger o filho dela, que é o agressor, obviamente, porque ela é mãe, mas eu não consigo compreender isso. Foi muito doloroso pra mim ler as partes do Nick, porque eu tenho muitos gatilhos com esse assunto. Então até mesmo
mesmo essa parte da casquinha que ele vivia arrancando, eu tenho gatilho com isso porque isso já aconteceu de fato comigo. Então aqui nesse livro a gente vai ter muito gatilho, tá? Já vou deixar isso bem claro aqui nesse vídeo. A gente vai ter gatilho pra suicídio, a gente vai ter gatilho pra síndrome do pânico, a gente vai ter gatilho pra transtorno de ansiedade. A gente também vai ter gatilho aqui pra autoflagelo, né? Ou seja, automutilação. A gente também vai ter gatilho pra alcoolismo e, obviamente, pra agressão física e agressão sexual. Eu acho legal pontuar isso nesse vídeo pra que pessoas que tenham gatilho com esse livro leiam com cuidado, leiam com atenção. Se em algum momento te fizer mal, não deixe de abandonar o livro, porque é normal, você pode dar uma pausa e depois voltar a ler. Esse livro, ele me pegou muito fácil. Apesar do livro tratar de um assunto muito pesado e conter muitos gatilhos, a escrita da autora é muito fluida, você acaba se vendo ali preso naquela história, porque você quer saber o final dessa história, você quer saber o que vai acontecer com o agressor, você quer saber o que vai acontecer com o Tony, você quer saber o que vai acontecer com o Nick, você quer saber o que vai acontecer com a família deles, como é que eles vão superar esse trauma, se eles vão superar esse trauma. Então você fica ali num loop de ler e querer saber o que vai acontecer com todo mundo, qual que vai ser o fechamento da história, como que a autora vai finalizar essa história. Então você fica muito presa à narrativa da autora e principalmente no fechamento do enredo, sabe? Você quer saber como tudo vai terminar. E aqui a gente também tem aquela questão, né, de que o que você faria pelas pessoas que você ama, até onde você iria pelas pessoas que você ama. Eu diria que esse livro, ele começou sendo um drama e aí ele foi se aprofundando. Ele chegou num ponto em que ele virou um suspense, um thriller, e depois ele virou meio que os dois juntos, um drama com suspense com thriller. Eu gostei muito da narrativa da autora, eu gostei muito da forma como ela foi desenvolvendo a história e principalmente da forma como ela foi desenvolvendo o Nick e o Tony. A gente percebe que o Tony, ele tem vários problemas com o pai, então isso é abordado aqui no livro também. Em vários momentos a gente vai voltar pro passado para entender o porquê do Nick ter tantos problemas com o Tony e o porquê do Nick tentar proteger tanto o Nick. Foi um livro que me prendeu, foi um livro que chamou minha atenção. Eu confesso que é muito difícil a gente ver livros que abordem a agressão sexual contra homens. Então a gente tá muito mais acostumado a ver em livros agressões sexuais que são feitas contra a mulher. Isso aqui principalmente foi o que me chamou mais atenção no livro, porque a gente vai ter esse assunto, só que vai abordar de uma forma totalmente diferente, né? Eu confesso que não foi um livro em que eu me apeguei aos personagens. Eu fiquei muito triste, porque realmente é algo muito triste que envolve muitas questões e que a gente sabe que acontece com muitas pessoas, principalmente com homossexuais, isso acontece. E geralmente a gente nem fica sabendo porque as pessoas que sofrem agressão sexual, elas têm vergonha de denunciar esse tipo de crime. Elas se sentem muito culpadas, é como se a culpa fosse dela, é como se elas se culpassem, tipo assim, mas eu sofri essa agressão porque eu estava num bar bebendo e era 3 horas da manhã. E aí ela sempre coloca essa culpa pra si. Então, muitas pessoas que sofrem agressão sexual, elas não denunciam por vergonha de ser julgadas, de ser apontadas como, mas aconteceu isso porque você fez isso. Então, eu diria que é um livro extremamente difícil de ler, mas ao mesmo tempo que ele é difícil de ler, a narrativa da autora é muito fluida e você quer o tempo inteiro saber o que vai acontecer com cada um desses personagens. Eu não sei se eu gostei tanto assim do final desse livro. Eu achei o final bem assim, possível de acontecer, sim, poderia acontecer, mas um pouco distante da realidade. Porém, foi um final que eu até que fiquei feliz assim de ter acontecido, porque foi merecido esse final. Mas eu fiquei também bem surpresa com esse final, porque não era o final que eu estava esperando, né? Digamos que eu estava e não estava. Eu estava esperando esse final, mas não da maneira que ele aconteceu. Foi uma surpresa boa pra mim. E eu gostaria que a autora tivesse abordado um pouco mais sobre as consequências de uma agressão sexual, né? Porém, ela foi pra um lado mais de suspense, investigação e tudo mais. Foi uma coisa positiva pra mim também, porque eu gosto bastante desse gênero. Porém, eu gostaria que ela tivesse abordado mais um pouquinho sobre as consequências que uma agressão sexual pode ter na vida de uma pessoa. Ela aborda isso, sim, em alguns momentos, só que ela não aborda tão aprofundadamente. E eu acho que isso seria muito importante nessa história, até porque é a história do Nick, que sofreu uma agressão sexual e que está lidando com esse trauma pra superar esse trauma, pra lidar com esse trauma, porque de fato sofrer uma agressão sexual, você vai lidar com isso pro resto da sua vida, então nunca você de fato vai superar aquilo, sabe? Você vai aprender a lidar com aquilo, mas não chegar e falar, então, superei. Isso não acontece com vítimas de agressão sexual. Todo dia é uma luta diferente, todo dia é uma luta da pessoa tentando lidar com aquilo. E o começo disso é muito difícil, você aceitar que você foi uma vítima de agressão sexual, você lidar com isso, com todos esses fatos, principalmente pro Nick nesse livro,
porque o caso dele viraliza na internet e na cidade onde ele mora. Então a própria vítima sofre muito hate dentro dessa história. Foi um livro que eu gostei muito de ter lido, eu gostei muito da experiência que esse livro me trouxe, principalmente porque eu não conseguia parar de ler o livro. Fazia muito tempo que eu não tinha uma leitura assim que me prendesse tanto a ponto de eu não querer largar o livro, sabe? De eu precisar dormir, ficar pensando naquela história. Então eu recomendo muito que vocês conheçam a história de Segredos. Esse livro aqui, ele foi muito bem aclamado lá fora. E até mesmo Stephen King leu esse livro e recomendou pra vocês. Então se o mestre recomendou, quem sou eu pra dizer que esse livro aqui não é bom, né, cara? Bom, gente, essa foi a resenha de hoje, esse foi o vídeo de hoje. Me conta aqui nos comentários o que você achou, se você quer ler esse livro. Lembrando que se você gostou dessa história e quer ler e quer ter o seu exemplar aí na sua casa, eu vou deixar o link para compra desse livro aqui na descrição. Comprando com o meu link você me ajuda com uma pequena comissão. Não paga nada mais por isso, mas acaba apoiando o meu trabalho aqui na internet. Se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo que sair por aqui. Também considere se tornar-se membro aqui do canal. Tornando-se membro, você tem alguns benefícios por apenas R$ 4,99. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijão pra vocês. Tchau, tchau!